Bom dia, queridas irmãs. Vamos para a nossa sexta lição da nossa Escola Bíblica Dominical virtual. Nós já vamos fazer daqui a pouco um ano de Escola Bíblica Dominical virtual. Exatamente no dia 20 de março de 2020, nós começamos a nossa EBD virtual e, com a graça de Deus, não tivemos nenhuma interrupção nos nossos estudos. E por isso nós agradecemos a Deus e às irmãs que nos estão acompanhando. Então eu vou pedir às irmãs que nos estão acompanhando que, se puder, faça sua inscrição no meu canal do YouTube. Quando você entra para assistir a lição, tem lá uma letrinha vermelha escrito inscreva-se. Porque se nós não tivermos um bom número de inscritas, o YouTube, com o tempo, vai tomar esse canal. E foi a melhor forma que nós encontramos na parte tecnológica para transmitir as nossas lições. Então, vamos começar a nossa lição. A nossa lição hoje tem o tema Deus começa a formar o seu povo. Deixamos domingo passado os nossos personagens do período pós-dilúvio, numa lição em que retratamos a nova chance que Deus deu ao povo de Deus a partir de Noé e da sua descendência. Vimos ali aqueles fatos que ocorreram, infelizmente sabendo que a natureza humana faz com que o povo, as pessoas, o ser humano, o homem e a mulher, apesar de novas e novas chances dadas por Deus, sempre encontram um caminho que leva ao afastamento da sua relação com Deus. Mas Deus sempre teve um plano. O plano de Deus foi ter perto de si a sua áurea da criação, que é o ser humano. E o nosso Deus, sabendo das diversas vezes que esse homem, que essa mulher, que ele criara a sua imagem e semelhança, deveriam se deixar levar pelo pecado, infelizmente, acabariam se deixando levar. Deus sempre está, desde o início, já traçado um caminho de salvação. Deus já tem traçado, não é um plano B, a salvação em Cristo. É o plano de Deus, desde o início. Ele já criou, na sua onisciência, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas sabendo que o ser humano haveria de desobedecer, de trair, e sempre uma nova chance está nos planos de Deus. Nova não para ele. Ele sempre tem o plano de salvar a humanidade trazendo-a para si. Nova não para Deus, nova para nós. E o plano máximo de salvação criado por Deus, pelo seu amor, por muito nos amar, é dar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. E uma vez que aceitamos a Cristo, temos a salvação e o reencontro com ele. E esse plano já está traçado desde o início. Para a realização desse plano, ele entende que precisa formar um povo escolhido, com um chamado divino, feito para o patriarca Abraão, homem que Deus escolheu. E esse homem foi testado muitas vezes com provas vindas de Deus, e respondeu sempre com fé. E a criação desse povo era para ser o berço do Messias, o berço do Salvador. E nós conhecemos a história do povo escolhido. Hoje nós vamos destacar nos capítulos 12 a 15 do livro de Gênesis, do chamado de Abraão, o patriarca, até conhecermos as promessas de Deus, que deveriam ser cumpridas a partir de Abraão na vida do seu povo. E qual foi a resposta de Abraão a toda essa chamada, convocação, escolha de Deus para que dele fosse feita a grande nação do qual nasceria o Cristo. E a partir dele, da sua nação, fosse abençoada todas as famílias da terra.
O chamado de Abraão está registrado no capítulo 12, verso 1. Começa já o capítulo 12 com o verso: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-de da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E da parte de Abraão, apesar de não entender, de não conhecer qual seria essa terra, esse caminho, esse lugar e os objetivos do Deus a quem ele servia, ele entendeu, com certeza, pela fé, que deveria obedecer. Ele fazia parte de um projeto divino, de resgatar o homem pecador. Jesus é o ponto máximo, é o clímax desse projeto. A morte de Cristo na cruz, o sacrifício e a sua ressurreição em glória, tudo dentro do projeto divino de Deus para resgatar o homem. Começou ali, no jardim do Éden, com aquela fala de Deus para a mulher: da tua semente nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E esse plano começa a ser concretizado a partir do chamado de Abraão, no projeto de salvação da humanidade. Para Deus não há surpresas, não há situações que Deus não conheça. Tudo o que acontece está no controle de Deus. O plano de Deus é um só, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Ele já sabia disso. E ele já tinha a resposta para o pecado do homem, que é Cristo Jesus. E o chamado de Abraão foi para dar início a esse projeto. O projeto em que Abraão fazia parte, o projeto divino de salvação, trazia consigo muitas promessas e bênçãos. A partir de Abraão surgiria uma família que se tornaria um povo especial e no tempo propício, diz a Bíblia, né? No tempo certo, sairia deste povo salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão não sabia nada disso, mas ele foi desafiado a crer e obedecer. Capítulo 12, verso 2 diz: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A promessa para que Abraão fosse bênção, que a descendência de Abraão fosse bênção, e Abraão foi desafiado a crer e a obedecer. Veja, irmãs, Abraão já era de idade. A sua esposa era conhecida por ser estéril. Mas Abraão creu e obedeceu. Onde em muitos haveria lugar para descrença e indiferença. Embora ele não conhecesse todo o projeto de Deus que se concretizaria em Cristo, ele foi em frente, abraçou a bandeira, a causa. É isso que o Senhor quer? É isso que eu farei. E a promessa maior, a promessa principal, é revelada a Abraão no capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Deus ia preservar aquele povo como preservou desde Abraão até a chegada do Cristo, aquele povo que foi o berço do Salvador. Foi bênção para a humanidade, porque a partir desse povo formado por Deus, com a família milagrosa de Abraão, porque sim, era uma família milagrosa, teve lugar para que abriu-se a porta, né? Para que toda a humanidade fosse abençoada através de Cristo Jesus. Mas começou lá com a chamada de Deus. E
o desafio de Abraão para acreditar no projeto divino. Um escritor, teólogo, Lawrence Richard, escreveu: o exame à vida de Abraão nos dá ideias que podem transformar a nossa própria caminhada com Deus. Ver como Abraão foi disponível para Deus. Ver como Abraão foi obediente para Deus. Ver como Abraão acreditou, creu em Deus, mesmo aos olhos humanos, aquela chamada fosse impossível. Não a chamada de sair da sua terra e ir para outra, porque, por característica familiar, a família de Abraão, que era uma família de pastores, de gado, de ovelhas, era uma família nômade que já vivia de forma a procurar boas terras para o seu rebanho. Mas a chamada aqui era uma chamada sem destino conhecido. E um projeto que começava com uma simples sentença: como fazer uma grande nação de um homem que não tem filhos? Mas não foi essa a ideia de Abraão. A ideia de Abraão foi: na minha caminhada, eu vou seguir a Deus apesar de mim, apesar das minhas limitações, apesar do que eu pense ou deixe de pensar. Irmãs, um grande desafio para nós, na caminhada da vida cristã, obedecermos a Deus e sermos bênção, apesar de nós mesmos. O projeto para abençoar as nações ao escolher Abraão era um projeto não para trazer favores a Abraão, não para que ele da sua descendência fosse um povo poderoso, forte, dominador. E sabemos que não foi assim. O povo de Deus sofreu muitos percalços, conhecemos a história. O projeto era que o amor de Deus, através da formação de um povo escolhido, separado, alcançasse todas as nações da terra. E o capítulo 12, verso 3 diz: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse todas as famílias da terra inclui a mim, inclui a você. E nós vemos que aquela trajetória de Abraão não foi uma trajetória fácil. Abraão foi sempre um homem muito rico e bem-sucedido, mas ele passou por dificuldades. Verso 4 diz que ele cumpriu a sua parte no chamado. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito, e Ló, que era seu sobrinho, foi com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Veja, irmãs, claro que naquele tempo as pessoas viviam muito mais tempo e as idades não são tão dentro das mesmas características que hoje nós temos, né? Mas já não podemos negar, era um homem de 75 anos. Deus reafirmou as promessas que fez a Abraão e lhe mostrou, quando chegou a Canaã, que aquela era a terra de promessa, em que Deus havia prometido que aquela terra seria dos descendentes. Aquela terra não seria de Abraão ali, quando ele chegasse em Canaã, ali naquele momento, mas a sua descendência. E foi o que aconteceu depois que o povo saiu do Egito, voltando para a terra prometida, com guerras e com conquistas, tomaram posse das terras de Canaã. As terras de Canaã, minhas irmãs, são as terras dos descendentes de Cã. Os cananeus são descendentes de Cã. E lembra como os descendentes de Cã, no início da história pós-dilúvio, dominaram a terra e eram hostis com os seus subalternos? Gostavam de colocar as pessoas abaixo, né, da sua força, do seu quinhão. E nós temos ali a história de Nimrod, etc. Agora, a promessa é que a descendência de Abraão, que vem de Sem, Abraão é da família de Sem,
iria um dia dominar a terra de Canaã, que é uma terra boa, próspera, fértil, que derrama leite e mel no sentido figurado. Mas não faltou para Abraão percalços, oposição. Ele sofreu na caminhada, ele era um homem bem-sucedido, tinha muitos recursos, mas passou por muitos percalços, conflitos, adversidades, secas e muitas situações, mas Deus sempre esteve com ele. As promessas de Deus não nos garantem que não enfrentaremos crise, dificuldade, oposição, mas garante sempre a sua presença em nossas vidas para nos fortalecer a cada adversidade. E nós encontramos, então, vivendo Abraão, as adversidades de uma caminhada. Deus chama, Deus sustenta, Deus provê, mas as adversidades existem. Nós temos a atitude de Abraão, sempre diante de situações de conflito, mas em momentos certos, Abraão se volta para Deus. Ele sempre se volta para cultuar a Deus. Diz o verso 8 do capítulo 12. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Quando ele chegou em Canaã, ele adorou ao Senhor através do culto no altar. Quando ele saiu de Canaã e andou mais um tanto, porque ele entendeu, a terra vai ser da sua descendência. Então ele não ficou ali, ele ficou um tempo, depois seguiu viagem para outro lugar. Em Siquém, Deus lhe apareceu e reafirmou as promessas. Abraão estava ali no momento que precisava de forças para seguir. Ele saiu de Siquém, foi para Betel e ali cultuou a Deus, mostrando a sua comunhão com Deus. A arma para vencer as adversidades é a obediência, a fé em primeiro lugar, a obediência e a busca da comunhão. A presença de Deus sendo buscada através do nosso culto individual, devocional, da nossa entrega, da nossa oração, do nosso clamor, fazia com que Abraão pudesse continuar firme nas promessas do nosso Deus. E muitas das situações em que Abraão enfrentava, ele precisava ainda mais da orientação do socorro de Deus. No capítulo 12, verso 10 diz: havia fome na terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Sendo o Egito um lugar mais próspero, mais desenvolvido, então ali havia mais recurso. Deus tinha promessa sim para a vida de Abraão, mas como falamos, isso não evitou que ele enfrentasse provações. E a primeira provação foi deixar a sua terra em Harã, sua parentela. E ele seguiu. A segunda provação é o que causava nele mais perplexidade diante da promessa de Deus. Como fazer uma grande nação? A sua mulher era estéril, mas mesmo assim ele prosseguiu. Precisou de muitas vezes ser reanimado por Deus, mas ele prosseguiu. O crente fiel enfrentando provações tem que reconhecer as dificuldades como um treinamento, como uma possibilidade de crescimento, como uma possibilidade de reajuste das suas atitudes, de reavaliação da sua própria vida. Por quê? Porque Abraão, ele não era perfeito. Quando chegou ao Egito, Abraão cometeu um ato falho e ele cometeu esse ato falho uma outra vez. Sara, a sua esposa, era sua parente em primeiro grau. Alguns textos até alegam dizer que era meia-irmã de Abraão. Não era. Ela era provavelmente sobrinha de Abraão, irmã de Ló. Quando ele leva Ló na sua peregrinação, ele está levando Ló, porque Ló é um sobrinho de um irmão dele que morreu e é muito próximo dele.
Então, existe um texto bíblico que diz que Sara era filha do pai e não da mãe de Abraão. E esse texto fica numa situação em que alguns entendem que poderia ser, mas a grande maioria entende que ela era sobrinha, era filha do irmão que havia falecido. Mas que era parente, com certeza era, porque as famílias casavam entre si naquele tempo. Irmãs, na história da humanidade, as grandes monarquias, inglesa, francesa, portuguesa, do século XV, XVI, XVII, XIX, quem gosta de história e procurar ver, as pessoas casavam com sobrinhas, com primas de primeiro grau, as famílias casavam entre si. Então, a monarquia da Inglaterra é parente da monarquia da Espanha, que é parente da monarquia da Suíça, da Rússia, da onde tiver, da Grécia. Eles eram todos parentes. Isso agora, séculos 18, 17, 19 também, acontecia casamentos assim, entre pessoas de parentesco íntimo. Imagina naquele tempo em que as pessoas precisavam se fechar em cercos e em família. Então era comum. Não é uma coisa feita de maneira incestuosa. Mas o que aconteceu com Abraão? Ele chega no Egito, Sara, uma mulher muito formosa, o que Abraão faz? Abraão fala para ela, vou dizer que você é minha irmã. Meia verdade. E houve aquele constrangimento ali. Quando Sara, sendo uma mulher bonita, é levada para o harém de Faraó, e Faraó descobre que ela é mulher de Abraão, Faraó volta para Abraão e diz, o que você me fez? E devolve Sara, e ele sai do Egito de forma meio que deportado. Então, Abraão, sim, era um homem frágil, como eu e você, que pecamos também. Mas ele tentava se manter firme na promessa que Deus havia feito a ele. E aqui, Abraão, devido à fome, não é, tomou a decisão de ir ao Egito. E aqui está o capítulo 12, verso 13, a história que nós acabamos de contar. Peço-te que diga que és a minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Ele estava meio que egoístamente pensando na sua sobrevivência e até em ter algum tipo de privilégio. E aconteceu exatamente o que ele imaginou. Sara entrou na cidade com ele, muito bonita, foi logo vista pelos príncipes do faraó. O faraó egípcio deu bens e gado e servos para Abraão e tomou para si a mulher do Abraão sem saber, porque ele disse que era sua irmã, e o resto da história as irmãs já conhecem. Então, mesmo quando nós estamos ali cumprindo os planos que Deus estabelece para nós, como era Abraão, um homem de fé, obediente, mesmo assim nós estamos sujeitos a errar quando tomamos decisões e fazemos escolhas com a cabeça e não com a confiança, com a fé, com os olhos da fé. E aqui é um teste que Abraão passou e que nós passamos também. Somos servos fiéis, somos obedientes, mas estamos sujeitos, se deixarmos levar a vida pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, sem submeter à aprovação de Deus, podemos errar. Mas Abraão reconhece e sempre volta para o plano de Deus para a sua vida, que é seguir naquela peregrinação, para dele nascer uma grande nação. No capítulo 15, nós vamos fazer aqui um pulo, irmãs, eu quero dar esse pulo. O capítulo 13 e o capítulo 14, que está inserido nos nossos estudos, conta aquela passagem de Abraão com Ló. E nós estudamos muito a relação de Abraão com Ló quando estudamos num trimestre lá atrás, antes de Apocalipse, nós falamos sobre oração. E no estudo sobre oração intercessória, nós vimos
esse episódio de Ló com Abraão. Então, as irmãs que quiserem rever esse estudo, procurem no canal do YouTube e vão ver lá o estudo bíblico sobre oração de intercessão. E vão ver esse momento que Ló e Abraão se separam, capítulo 13 e 14. Há um momento em que Ló é sequestrado e os seus bens são sequestrados por uma nação, e Abraão consegue juntar exército e contra essa nação e resgatar seu sobrinho, seus bens, sua família. Mas depois tem aquela situação em que Sodoma e Gomorra é destruída e Abraão ali também intercede por seu sobrinho a Deus. Então, nós não vamos entrar aqui nesse mérito do capítulo 13 e do capítulo 14. Nós vamos pular para o capítulo 15. No capítulo 15, diante daquela promessa tão abençoada que Abraão acredita nela, mas Abraão consegue também, muitas vezes, balançar diante das dúvidas. E Deus havia prometido a Abraão uma família numerosa. Mas lembra que ele saiu de Harã com 75 anos e já havia peregrinado aqui para tanto lugar e tanta coisa havia acontecido? E agora ele estava com quase 100 anos e ainda não tinha um herdeiro. E esperava o tempo de Deus. Mas nem sempre é fácil e às vezes a gente esmorece. A gente cai um pouco, questiona, a nossa fé esfria. Se você vive situações assim, você não é a única, minha irmã. Você tem um plano de Deus na sua vida, você conhece esse plano, ele quer que você seja uma bênção e que você abençoe outras vidas. Mas você não precisa ser uma super mulher, e nem será. Você pode, às vezes, desfalecer. A fé pode até ficar um pouquinho precisando de reforço, de alimento, de restauro. Isso não significa que Deus não está atento a você e a sua necessidade. Ele estava atento à necessidade de Abraão de receber um novo fôlego, uma nova expressão, uma nova força que pudesse restabelecer a sua fé naquela promessa lá atrás. De ti farei uma grande nação. Então, estando Abraão meio caído, meio cabisbaixo, Deus fez com que ele saísse ao relento. E ali estava aquele dia lindo, o capítulo 15 nos conta, aquela noite estrelada. Então levou, verso 5, o levou fora e disse: olhe agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Irmãs, nem sempre é fácil para todas nós, principalmente como estamos vivendo as adversidades da vida, perdendo entes queridos, adoecendo. Situações que a gente está repetindo todo domingo aqui. Sim, a fé pode esmorecer, mas você não pode se deixar levar. Abraão teve esse momento enfraquecido na sua fé, mas a sua determinação sempre foi acreditar em Deus. E aqui, quando Deus o leva para fora e ele tem a visão daquele céu estrelado, e é certo que ele não podia contar aquelas estrelas, ele tem a certeza de que a fé é a única maneira de nós, vencendo as adversidades, as provações, continuarmos na caminhada rumo à concretização das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Para Abraão havia promessa de uma grande nação a partir da sua descendência. Para nós, a promessa de vida eterna, do céu, da presença de Deus aqui conosco, nos fortalecendo, nos ajudando a enfrentar, nos consolando, nos livrando, nos dando cura ou nos dando consolo diante da morte. Mas existe sempre uma promessa de Deus que nós não podemos perder de vista.
A promessa de que aquele que é fiel receberá a coroa da vida. Essa promessa tem que ficar incutida nos nossos corações. Devemos olhar a maravilha que Deus fez em torno de nós, a criação, a nossa família, tudo que Deus tem nos dado, e agradecermos a Deus, tendo na nossa vista, lá na frente, o cumprimento e a certeza do cumprimento da maior promessa, que é a coroa da vida, que é a vida eterna, com o nosso Deus no céu. Não é problema, irmãs, todos nós passamos por momentos de enfraquecimento. O problema é nos deixarmos levar. Precisamos ter a nossa fé renovada, mesmo enfrentando adversidades. Fé e obediência são irmãs, andam juntas. Fé é crer, obedecer é fazer o que aquele que nos manda, não é? Que é Deus que nos manda. Realizar a obra que Deus nos manda. Se eu acredito que é Deus que está mandando, eu tenho que obedecer. Então, são duas características que andam juntas no servo bom e fiel: fé e obediência. Abraão deu exemplo, foi conhecido como o pai da fé. Enfrentou as adversidades, recebeu um chamado, obedeceu, não quis saber para onde, foi para onde. Recebeu uma promessa que, humanamente falando, era impossível, mas creu. Cometeu erros, teve a oportunidade, com certeza, de se reaproximar com Deus dos erros cometidos, mas continuou determinado a ser bênção, a cumprir a ordem de Deus para a sua vida. Que nós possamos aprender com Abraão, o pai do povo escolhido, o pai da fé, entendendo que Deus nos chama também para fazermos uma caminhada com ele. E nessa caminhada haverá pedra, haverá buraco, haverá dificuldade, mas haverá também a presença, refrigério, livramento, cura, consolo, direção de Deus. E no final, o que Deus quer para nós? Que nós sejamos abençoadas e também possamos ser bênção. O nosso Senhor Jesus Cristo é a razão da nossa caminhada e nos garante a maior de todas as promessas, que é a vida eterna. Assim, queridas irmãs, fé e obediência. Com essas duas coisas, você vence tudo. Olha o que diz Tiago no capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ou seja, não tiver ação, não tiver obediência ao chamado de Deus? Porventura, a fé vazia, a fé, não a fé em Deus, mas uma fé que não se comprova, que não se completa com a obediência, é uma fé própria para a salvação? É isso que Tiago quer dizer aqui. Ele não quer dizer que as obras salvam. Ele quer dizer que uma pessoa de fé tem que fazer jus a essa fé através de ação. E a ação é obediência à vontade de Deus. Então, uma fé, diz Tiago, sem obra, sem obediência ao chamado de Deus, é uma fé morta. Nós queremos que a nossa fé seja uma fé crescente e que ela se confirme nas nossas atitudes em obediência ao chamado do nosso Deus. Beijos, queridas irmãs. Beijos, beijos e beijos. Que o Senhor nos abençoe esta manhã, nesse estudo, e em todos os dias desta semana. Até o próximo domingo, às 9 horas da manhã. Agora eu vou fazer igual as influencers da internet. Se inscreve no canal do YouTube, minha irmã, para que nós possamos continuar com esse canal. Que Deus abençoe você. Beijo.